Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem. Café com palavra mais uma manhã. E a graça do Senhor está sobre nossas vidas todos os dias. Estamos felizes por mais essa segunda-feira, por mais um dia que se inicia. Estamos felizes por mais essa graça de estarmos na presença de Deus, por mais esse poder que vem do alto sobre nós, por estarmos felizes com o Espírito Santo. Deus, Ele é fiel em nossas vidas, Ele nos contempla, Ele ministra, Ele toma nossas vidas, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E temos que estar prontos, apostos, para estarmos preparados para quando Ele nos chamar, para a obra que Ele nos chama, para tudo aquilo que Ele tem para nós. E nessa manhã não é diferente, é um dia especial, um dia qual o Senhor decretou para nós vencermos, um dia qual o Senhor está transformando as nossas vidas. E eu quero dizer para você, a transformação para vir, a mudança para chegar, e Deus tem grandes coisas para mim e para você. Fique atento aos sinais de Deus nessa manhã, porque Deus trará novidades para você, Deus trará grandes novidades. E hoje estamos na continuação do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a qual vai dizer assim, 17:20 vai dizer assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com ostentação, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse a seus discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos filhos do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não ireis nem o seguireis. Porque como relâmpago quando relampeja e fulgura desde um extremo a outro debaixo do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas é necessário que ele padeça primeiramente muitas coisas e seja reprovado por esta geração. É como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. E da mesma forma também, como aconteceu nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e a todos destruiu. Da mesma maneira acontecerá nos dias em que o Filho do Homem se revelará. Naquele dia, aquele que estiver sobre o telhado, tendo os seus objetos de afeição em casa, não desça para levá-los, e igualmente aquele que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: todo aquele que procurar salvar a própria vida, há de perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida há de salvá-la. Eu vos digo que naquela noite o casal estará em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Então duas juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Estarão dois num campo, um será tomado e o outro será deixado. E eles respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vemos nessa manhã a qual o Evangelho de Lucas vai nos trazer falando do reino de Deus, explicando aos fariseus como que se havia de vir o reino de Deus, respondendo aos fariseus que o reino de Deus não vinha por ostentação, não vinha por mostrar riquezas, não vinha por ostentar o poder. O reino de Deus estava dentro de cada um. O reino de Deus viria para que os fariseus aprendessem naquele momento que era dentro deles. Era de dentro deles que estava o reino de Deus. Então a maneira que eles
agiam, a maneira que eles se comportavam, expressavam o tipo de reino que estava dentro dele, da maneira que eles demonstravam o que faziam, de que maneira viviam, é que demonstrava o reino que reinava dentro dele. Então o reino de Deus está dentro de mim e de você. A maneira que eu me comporto, a maneira que eu reajo, a maneira que eu falo, a maneira que eu exprimo, a maneira que eu vejo é o reino que está predominante dentro de mim. Existe o reino das trevas e existe o reino de Deus. Então o reino de Deus ele é cheio de bondade, de magnificência, de misericórdia, de amor, de poder. Agora o reino das trevas é cheio de opressão, cheio de ciúmes, cheio de contradições, cheio de coisas ruins, de maldade, de vontade de morte, de roubo, de tudo aquilo que as trevas trazem. Então, o que predomina dentro de nós nessa manhã? O reino de Deus ou o reino das trevas? É o que predomina dentro de nós. E aí Jesus vem dizendo aos fariseus, o reino de Deus, você não tem que procurar nem aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de vós. É o reino que Deus colocou dentro de vós. Agora, basta nós deixar predominar o reino que nos guia, que nos gerencia. E disse aos seus discípulos, há dias em que vós desejais ver o Filho do Homem e não o vereis. Vai ter dias que vocês vão querer ver a Jesus e vocês não vão mais ver. É isso que ele estava dizendo para os seus discípulos. Vai ter dia que vocês vão querer me ver e não vão mais me ver. Por quê? Porque eu já não estarei aqui. E vocês vão, e algumas pessoas vão dizer, olha, lá está Jesus, lá está o Filho do Homem, aqui está o Filho do Homem. Mas não, o Filho do Homem estará dentro de vós. Versículo 24 vai dizer, porque como o relâmpago, quando relampeja e fulgura desde um extremo a outro debaixo do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas é necessário que ele padeça primeiramente muitas coisas e seja reprovado por esta geração. Aqui Jesus explicava aos discípulos e aos fariseus que ali sempre estavam juntos, como é que se daria essa situação a qual o Filho do Homem, ou seja, Jesus, teria que passar. Ele teria que ser reprovado por aonde ele estivesse. Ele não haveria aprovação nele. Não haveria aprovação no Senhor. Haveria reprovação. Por quê? Porque se houvesse aprovação, ele não morreria na cruz. Mas por haver uma reprovação diante da sociedade, ele tinha que passar pela morte de cruz. E passando pela morte de cruz, ele nos dava o poder de redenção, o poder de sermos remidos pelos nossos pecados, o poder de salvação pelos nossos pecados. E era necessário que ele padecesse para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã pregando esta palavra e tendo a certeza que o Senhor tem algo para nós além, algo para nós no céu, algo para nós a qual nós podemos ansiar. A nossa esperança ainda está em Cristo. A nossa esperança ainda está viva. A nossa esperança ainda está no Senhor, que fez o céu e a terra. Então, por o Senhor ser rejeitado, eu e você temos esperança. Aleluia. Então, se você se sente rejeitado nessa manhã, se você se sente rejeitado nesse dia, se você sente que há uma rejeição em algum lugar onde você coloca a planta dos teus pés, não fique triste, porque a esperança vem da rejeição. Aleluia. A esperança vem após você passar a rejeição, após você ser reprovado. Diz aqui, reprovado pelo homem, reprovado pela humanidade, mas não reprovado por Deus. Temos que ser aprovado por Deus e muitas vezes reprovado pela sociedade, reprovado pelo homem, reprovado por nossas escolhas, reprovados, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor da nossa história, Deus é o Senhor do nosso caminho, da nossa jornada. Então, sermos reprovados aqui na terra nos faz sermos aprovados por Deus, muitas das vezes, na maioria das vezes, porque
o reino da terra, o reino, diz em um certo momento da palavra que o reino da terra jaz do maligno, que é o maligno que coordena, que é as trevas que coordenam. Então nós não podemos ser aprovados pelas trevas e ser aprovado pelo reino de Deus. Nós temos que ser reprovados por algum deles. Então, que se nós formos reprovados aqui, se nós formos reprovados por algo que estamos fazendo aqui pelo homem, nós estamos sendo aprovados por Deus. E ali o Senhor vai continuar falando, porque como aconteceu nos dias de Noé, assim como nos dias de Noé e de Ló, ele cita bem esses dois detalhes. Por quê? Porque nos dias de Noé a terra foi destruída. Nos dias de Ló, a terra de Ló, Sodoma e Gomorra também foram destruídas. Eram terras prósperas, porém estavam contaminadas, estavam deturpadas. Os pensamentos eram deturpados, as ações eram deturpadas, eram corrompidas. Então nesses dias, aconteceu nos dias de Ló e nos dias de Noé, e Deus disse que ia acabar com a terra, ia acabar com aquele reino terrestre, com aquele lugar. E mas as pessoas não davam ouvido. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, continuavam a vida normal, mesmo sendo avisados todos os tempos. Mas tinha um que ouviu a palavra. Noé ouviu a palavra e construiu a arca. Ló, na hora do desespero, ouviu, pegou as suas 2 filhas e fugiu. Mas a mulher de Ló, arrependida, olha para trás. Arrependida por quê? Arrependida não, ela estava fixada naquilo que ela tinha na terra. Ela estava grudada no que era dela. Ela estava grudada no que era da terra. Veja que no versículo 31 vai dizer: naquele dia quem estiver sobre o telhado tendo seus objetos de afeição em casa, não desça para levá-los. E igualmente aquele que estiver no campo, não volte para trás. É a afeição da terra, a afeição daquilo que nós temos, aonde nós estamos, é que nos faz muitas vezes perecer, nos faz muitas vezes perder aquilo que é do reino de Deus. Aleluia. E aqui nós vemos que a partir do versículo 33 vai começar a falar realmente da situação da mulher de Ló, que aquele que tentar salvar a própria vida, perdê-la-á, e aquele que tentar... Aquele que procurar salvar a sua vida há de perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida há de salvá-la. E eu vos digo que naquela noite o casal estará em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. As 2 juntas que estiver arando, uma será tomada e a outra será deixada. E os 2 que estiverem no campo, um será tomado, o outro será deixado. Por que isso? Porque nem sempre aqueles 2 que estão caminhando juntos estão com o mesmo propósito. Nem sempre aqueles que estão caminhando juntos estão no mesmo reino. E aqui por isso que diz, talvez no casal, talvez um está num propósito, outro está no outro. Então um será tomado, o outro será deixado. Está falando do tempo da vinda de Cristo. Está falando do arrebatamento da igreja. Que um não pode salvar o outro. Um não pode redimir o outro. Um não pode mudar a vida do outro. É o Senhor quem faz. Então você tem que estar cuidando da tua salvação. Veja que Ló foi e a mulher ficou. Porque a mulher olhou para trás. A mulher, ela olhou para aquilo que ela tinha. Então eles eram o casal, eles eram unidos, eles estavam unidos, mas um olha para trás. E Jesus e Deus ali naquela hora do decreto, ele não tem misericórdia. Um ficou e o outro foi. A mulher de Ló ficou estátua de sal. E Ló seguiu, Ló venceu, Ló foi para as montanhas, foi salvo da destruição. Então que nessa manhã nós possamos nos ater às coisas que Deus tem para nós, aquilo que Jesus tem para nós. Qual é o reino que predomina dentro de você? Qual é o reino que predomina dentro de mim? O reino da luz ou o reino das trevas? O reino de Deus ou o reino das trevas? Ah, todo mundo vai dizer, é o reino de Deus que predomina dentro de mim. Mas qual é o reino que você está deixando exalar de você? Qual é o reino que você está deixando predominar através das suas atitudes, da sua vida? Qual é o reino que está vencendo nessa manhã? E com essa pergunta,
Eu fecho esse café com palavra nessa manhã, esperando que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração, porque ao meu ele falou nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida com graça, com plenitude e com poder. Que o reino de Deus sobrevenha sobre tudo e todos em nossas vidas. Deus abençoe você.